Uma boa noite a todos, sejam todos extremamente bem-vindos a esta casa que está sempre de portas e de braços abertos para todos aqueles que vêm em busca de esclarecimento e de consolo, que é uma das funções da doutrina espírita. Na noite de hoje, o Departamento Doutrinário nos propôs a seguinte pergunta: o amor adoece? Primeiro, nós temos que entender o que é amor. Dentro da nossa proposta evolutiva deste momento, num planeta de expiação e provas, onde o predomínio ainda é do mal, ou seja, da ignorância, nós temos condições de saber o que é amor? Neste momento, o amor para nós ainda é muito subjetivo. Eu explico. O amor para mim pode ser uma coisa e para o meu amigo Rafael pode ser outra completamente diferente. Quando que na verdade o amor é uma coisa só. Mas neste momento, nesta fase em que nós estamos, nós ainda não conseguimos entender o amor na sua plenitude. Uma vez que nós estamos num planeta de expiação e provas, onde o predomínio é do mal, nós temos que nos perguntar, mas o que é o mal? E para nós sabermos o que é o mal, o que é o bem? Como é que nós conseguimos saber isso? Aí lá na questão 630 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: como se pode distinguir o bem do mal? E os Espíritos respondem muito simplesmente: o bem é tudo que está de acordo com as leis de Deus. O mal é tudo que vai ao encontro de encontro a isso. Assim, fazer o bem é fazer conforme a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Muito bem. Uma vez que muitas vezes nós não fazemos o mal, nós pensamos, eu sou uma pessoa boa. Quando na verdade nós deixamos de fazer o mal, nós estamos fazendo mal por omissão. Porque eu tinha condições de fazer alguma coisa e eu simplesmente decidi não fazer. A frase que nós mais usamos, eu não quero me incomodar. É melhor não. Eu tenho uma notícia, meus amigos. Nós encarnamos para nos incomodar. Lamento se eu tiro a ilusão de alguém. Nós encarnamos para isso. Porque o que nós entendemos como incomodação é aquilo que nos desacomoda, aquilo que mexe com a nossa zona de conforto e muitas vezes diz, vamos lá, tá na hora, vamos mudar isso aí, vamos reverter essa situação, vamos crescer. Só que tudo isso dá trabalho. E aí a gente não gosta. E quando eu digo nós, eu quero dizer todos nós. Bom, mas para eu saber o que é o bem, que é tudo aquilo que vai é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. Muito bem, onde estão escritas essas leis? Como é que eu vou saber essas leis? Aí lá na questão 621, o Kardec pergunta, onde estão escritas as leis de Deus? E eles respondem com duas palavras apenas: na consciência. Portanto, todos nós temos condições de saber o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. Levando em consideração que o mal é simplesmente a ignorância que nós temos dessas leis. É por isso que nós cometemos os erros, porque nós ainda não entendemos o que é a lei de Deus. Porque senão nós teríamos que ter algum probleminha, né? Se eu sei que eu vou me dar mal, eu vou lá e faço, bom, vamos combinar que tem alguma coisa errada. Agora eu faço porque eu me equivoco. Eu acho que não vai dar nada, mas dá. Bom, se nós temos escrito em nós essas leis, se nós temos a condição de escolher entre fazer o que é adequado e fazer aquilo que infringe as leis de Deus, nós temos livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é de acordo com a nossa condição do momento, com o eu de agora, com a minha melhor versão.
Amanhã posso fazer um upgrade, como se diz na linguagem dos computadores, e ser melhor. E isso vai acontecer, porque a lei é de progresso. Mas hoje, esta aqui é a melhor versão da Andréa. E graças a Deus já é melhor do que foi ontem. Porque nós não voltamos atrás, nós continuamos sempre para frente. Às vezes nós damos uma estacionada. Não, acho melhor não me incomodar, lembram? Aí a gente estaciona, é como se nós estivéssemos subindo uma escada e nós decidíssemos parar num degrau para dar uma respirada, ou simplesmente para não se estressar e subir mais um pouco. Bom, como eu disse antes, o amor na sua magnitude, na sua completude, nós ainda não temos condições de entender o que é. E eu vou dizer por quê. Um dos nomes de Deus é amor. Nós temos condições de entender Deus nesse momento? Não. Portanto, nós ainda não temos condições de saber o que é o amor, mas nós temos condições de conhecer os pedacinhos do amor. E assim nós vamos nos reportar uma frase de Jesus de Nazaré que nos disse o seguinte: amai ao próximo como a ti mesmo. Aí nos sobrevém uma outra questão. Muitas vezes as pessoas levam em consideração essa frase, amar a si mesmo, como sendo egoísmo. E não é. O egoísta é aquele que quer tudo para si e os outros que se lasquem. Eu não quero nem saber. Isto é egoísmo. Amar a mim mesmo é entender que eu ainda não consigo compreender algumas coisas, mas que eu vou chegar lá. Amar a mim mesmo é me perdoar para que eu possa seguir em frente de uma maneira mais tranquila. Amar a mim mesmo é entender que eu tenho dentro de mim o germe que gera o carvalho, como diz no Evangelho. A sementinha está aqui dentro e esta semente vai florir, vai crescer e vou ser uma árvore frondosa. Um dia, quando? Cada um define a sua velocidade, o seu tempo, a maneira como quer fazer as coisas. Muito bem. Quando nós falamos de amor, nós podemos nos reportar aos gregos. Os gregos meio que, eles criaram uma tipologia do amor. Eles dividiram o amor em 3. O primeiro é o amor eros, que muitas vezes nós confundimos com o lado sexual, erótico. Só que erótico é muito mais do que isso. A grosso modo, o amor eros quer dizer o seguinte: Rafael, eu te amo, mas pelaquilo que tu me faz sentir. Eu amo uma pessoa, mas por aquilo que ela me dá. No momento em que ela não me dá mais, acabou o amor. Isso lembra vocês de alguma coisa? Os relacionamentos estão cada vez mais líquidos, porque nós ainda estamos fixados no querer alguma coisa em troca. Eu te amo, eu te dou isso, isso e isso. O que tu me retribui? Como é que vai ser? Mesmo que nós não perguntemos, mesmo que seja inconsciente, isso está lá. O segundo tipo de amor é o amor filia. Filia quer dizer amizade. É quando eu consigo amar mais de uma pessoa. É aquele amor horizontal, quando eu consigo amar a minha família, quando eu consigo amar o meu grupo de amigos, quando eu consigo amar a mais pessoas, quando eu consigo me sentir igual a elas, quando eu sou leal a elas. E o último tipo de amor, que nós só conhecemos com Jesus de Nazaré, é o amor ágape, que é o amor incondicional. Esse ainda não é para nós, mas vai ser. Porque nós nascemos simples e ignorantes, mas somos destinados à perfeição. Seremos como Jesus um dia. A questão é, quanto tempo vai levar? Depende. Depende de mim. Eu defino esse ritmo, eu defino essa velocidade, eu defino o que eu quero fazer. Claro que tudo vem atrelado a consequências. Muito bem. Se nós entendemos que nós ainda não temos condições de saber o que é o amor,
nós podemos recorrer a um subterfúgio. Quando nós não conseguimos definir alguma coisa, nós podemos pensar no seu contrário. Por exemplo, eu não consigo definir caridade. Eu posso pensar em egoísmo, é o contrário. Se eu não consigo entender o que é amor, qual é o contrário? A esmagadora maioria das pessoas diz que o contrário de amor é ódio. E não é. Mães, vou me reportar às mães porque sou mãe. Quando vocês têm o filho de vocês numa situação e vocês podem fazer alguma coisa, vocês deixam de fazer? Ou vocês pensam, pelos meus filhos eu faria qualquer coisa? Os espíritos dizem, lá no livro dos espíritos, que o mais parecido com o amor que se conhece na Terra é o amor materno. Porque a mãe, não importa se o filho está preso, na quarta-feira ela está lá na porta do presídio para visitar o seu filho, quando muitas vezes o resto da família não aparece. Então, se nós fazemos tudo o que nós podemos pelos nossos filhos, isso pode ser questionado? Não. Muito bem. Qual é o contrário disso? Desinteresse. Quando eu tenho indiferença por alguém, eu não a amo. Por que nós passamos muitas vezes pelos moradores de rua e não os enxergamos? Porque nós ainda não aprendemos a amar incondicionalmente. Para nós, eles são invisíveis. Para muitos de nós, eles sequer existem. Para alguns, não. Que bom. Para outros, não, eu nem vi. Passei e nem vi. E tá tudo certo, porque isso vai mudar um dia. A única coisa que eu quero exemplificar é isso. O contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença. Para mim, tanto faz. Se tá vivo, se tá morto, se tá com fome, se não tá. Para mim não faz diferença. Isso é o contrário de amor. Ódio. Ódio é o amor enlouquecido. Ódio é o amor doente. O amor adoece? Sim, quando nós odiamos. A energia que nós gastamos para odiar é exatamente igual à energia que nós usamos para amar, porém em direções contrárias. Então cabe que nós nos perguntemos o seguinte: o que foi que aconteceu no meio do caminho que fez com que esse amor que eu tinha, mesmo que eu não tenha me dado conta, se transformou numa doença, se transformou em ódio? O que foi que aconteceu que eu perdi o endereço de mim mesmo em direção a lugar nenhum? O que foi que aconteceu nesse meio tempo? Porque o ódio, meus amigos, ele consome de dentro para fora. É lixo na alma. O que nós fazemos com o lixo? O que nós devemos fazer com o lixo? Botar para fora. O ser humano, ele é sistêmico. Ele é um sistema. Ele é um todo. Ele é físico, psíquico e espiritual. Ele funciona tripartido. Não tem como separar. Não tem como separar o físico do espiritual, o espiritual do psíquico. Não tem como. É uma coisa só. Ele é indivisível. Vou explicar por quê. Existe uma coisa chamada perispírito. Eu não sei se todos sabem o que é. Vou fazer uma analogia meio grosseira. Vamos fazer de conta que não existe Bluetooth. Então eu tenho um computador e uma impressora. Como é que eu faço para imprimir um texto? Eu preciso de um cabo, certo? Como é que funciona? Eu mando o texto do computador para a impressora através do cabo. E quando falta tinta, a impressora me avisa no computador através do cabo também. Então esse cabo, ele é um intermeio, ele faz esse jogo. Ele leva para cá e traz para cá. O perispírito, a grosso modo, é isso. Ele liga o espírito ao corpo. Portanto, quem sente, quem pensa, não é o cérebro, não é o corpo, é o espírito. Através do perispírito, ele manda essa informação para o cérebro gerencia o corpo.
Muito bem. Quando nós estamos ligados a alguns sentimentos negativos, nós produzimos uma sintonia. É assim que nós nos comunicamos. É assim que nós atraímos para perto de nós não só os desencarnados quanto os encarnados. É através da sintonia. Querem ver? Quando vocês estão num grupo de amigos, as pessoas que estão ali são as pessoas que são afins, né? Que têm afinidade. Como é que nós procuramos os nossos amigos? Pessoas que gostam das mesmas coisas que nós, pessoas que fazem coisas semelhantes, pessoas que pensam mais ou menos da mesma maneira. Quando nós pensamos, nós emitimos ondas, nós emitimos sintonia. Essa sintonia ao redor da nossa atmosfera, ela tem uma vibração. Esta vibração, ela permeia no nosso corpo, através do perispírito. As nossas emoções se manifestam no nosso corpo através dos nossos pensamentos. Portanto, conhecem alguém que vai no médico, se sente doente, faz exames, e o médico não acha nada? Aquela pessoa que tem uma dor de cabeça persistente, já fez tudo quanto é exame e não descobre o que é. O nosso cérebro tem uma área no centro dele chamado sistema límbico. Esse sistema, ele é o responsável pelas emoções, pela motivação, pela memória, pelo aprendizado. A qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos se manifestam nas nossas emoções. E essas emoções se manifestam no corpo. Então vamos fazer o seguinte exercício. Se eu sou uma pessoa impaciente, raivosa, irritada o tempo inteiro, o que é que eu estou mandando para o meu corpo? Que tipo de vibração eu estou mandando para o meu corpo? Que tipo de atmosfera eu tenho ao meu redor? Que tipo de criaturas que eu chamo para perto de mim? Ora, as doenças psicossomáticas são isso. O que nós manifestamos no nosso corpo que nós não conseguimos verbalizar. O corpo dá um jeito. O nosso psiquismo dá um jeito de se manifestar quando nós não conseguimos verbalizar as coisas. O discurso se processa no corpo. Bom, a raiva. Quando nós odiamos alguém, nós temos raiva. E o ódio não é só aquele ódio visceral, fidagal, como se dizia antigamente. Ódio é eu não poder enxergar alguém e sentir aquele gosto na boca. É como dizia uma pessoa que eu conheço, o sangue sobe para os olhos. O nosso sistema límbico ele produz uma reação no nosso corpo chamada reação de luta ou fuga. A raiva ela faz o quê? O nosso sistema nervoso central, ele simplesmente manda tudo para o nosso sistema simpático. E o simpático regula o nosso sistema endócrino. Aí nós começamos a produzir cortisol e adrenalina. Cortisol, para quem não sabe, é o hormônio do estresse. O que o cortisol faz no nosso corpo? Ele inibe a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. E ele age numa área do cérebro responsável pelo julgamento e pelo bom senso. Ou seja, nós não conseguimos controlar as nossas emoções. No momento em que eu estou numa superprodução de cortisol, é luta ou fuga. Então o que acontece no meu corpo? Sabe aquele frio na barriga? Quando nós estamos com raiva ou com medo que dá aquele frio na barriga? O que é isso? O meu corpo entende o seguinte: eu preciso ter energia ou para lutar ou para fugir. Então eu mando todo o sangue que eu tenho no centro do meu corpo e que não é necessário, simplesmente deixa ali o que é necessário para ficar viva. Mas o resto vai tudo para o coração e para o cérebro. Por quê? O cérebro manda um contato para os olhos e diz o seguinte: pupila, dilata, porque tu tem que enxergar tudo que está na tua volta
para tu te proteger. O que acontece com o sangue? O cérebro manda para as extremidades, para os braços e para as pernas. Por quê? Porque eu tenho que lutar ou eu tenho que fugir. Ele começa a produzir uma grande quantidade de adrenalina. A adrenalina faz o quê? Ela faz o coração bater mais rápido e ela faz a nossa respiração aumentar. Para quê? Para que eu tenha resistência para lutar ou fugir. Só que se isso se prolongar por muito tempo, vamos combinar que nós vamos ter prejuízos. Toda vez que nós estamos com raiva, isso acontece no nosso corpo. A longo prazo, vamos combinar que isso vai trazer muitos prejuízos. E nós não nos damos conta, meus amigos. Nós não nos damos conta. Essa sobrecarga, essa vasodilatação, essa elevação da pressão sanguínea, nossa! As emoções, elas são programadas pelo cérebro coordenar e gerenciar todas essas alterações no corpo. Agora, se o ódio é uma doença, é o amor doente, o que é preciso para a cura? Existe uma vacina? Existe cura para o ódio? Existe, só que é difícil. Chama perdão. Perdoar é uma das coisas mais difíceis para o ser humano, porque eu tenho que abrir mão de mim mesmo para perdoar, sem entender que aquele que perdoa é o primeiro que se liberta. Porque muitas vezes eu perdoo alguém que não está nem aí para o meu perdão, mas eu não te ofendi. Às vezes as pessoas não entendem que nos ofenderam como nós sentimos. Então aquele que perdoa é o primeiro que se liberta. Porque o que é perdoar? Perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Isso chama amnésia, não perdão. Perdoar é eu não mais sofrer quando eu me lembro daquilo que aconteceu. Perdoar é eu não sentir todas aquelas sensações que eu comentei antes quando eu enxergo a pessoa. Perdoar é não querer o mal desta criatura. E por fim, perdoar é fazer o que eu puder por ela no momento em que ela precisar de mim. E isso é difícil. Porque instintivamente nós fazemos o quê? Lutamos ou fugimos. Ah, é? Tu me paga. Tu vai ver. Ou, se nós não pensamos assim, a criatura se dá mal, a primeira coisa que a gente pensa que é bem feito, mereceu. Viu? Deus não mata, mas castiga. Eu ouço muito isso, né? Engraçado, Deus castiga. Se Deus castigasse, não seria justo e bom. Não seria soberana justiça e bondade. Muito bem. Quem odeia é incapaz de amar. E quem não ama não consegue ser feliz. Qual é o maior desejo do ser humano? A felicidade. E o que é a felicidade? Esta é a pergunta do milhão. O que é a felicidade? Difícil, porque também é subjetiva. Também para mim pode ser uma coisa, para mim pode ser ganhar $1 milhão. Só que não. Porque eu posso ganhar $1 milhão e amanhã não acordar. Valeu a pena? O que realmente vale a pena? O que realmente faz com que eu me levante de manhã, olhe para o céu e diga: nossa, hoje está nublado, mas não tem problema, amanhã vai ter sol. Hoje a minha vida não está exatamente como eu gostaria, mas o amanhã sempre chega. E eu vou trabalhar para que isso mude. Porque afinal de contas, quanto mais indisposto, quanto mais raivoso, quanto mais impaciente eu ficar, quem é o primeiro que vai se lascar? Sou eu. Eu continuo odiando a pessoa, a vida dela continua. Ele é odiado se ele não está nem aí. Ele continua numa boa. Quem é que sofre? Sou eu. Então quem é o primeiro que se liberta no perdão? Sou eu. O maior beneficiado sou eu. Se ele não quer o meu perdão, o problema é dele. Se eu não o perdoo, o problema é meu. Porque nós assumimos compromissos não só com a diversidade de coisas que nós temos que fazer aqui, nesse estágio que é a vida terrena,
para conquistar aquilo que nós necessitamos como espírito. Nós temos diversas coisas que nós assumimos lá no nosso planejamento reencarnatório antes de voltar. Não vale a pena perder tempo com isso. O tempo é a única coisa que nós temos. O que nós estamos fazendo com ele? Como é que nós estamos aplicando esse tempo no nosso planejamento? O que se faz com o lixo, gente? Joga fora, não vale a pena. Pega uma vassoura, varre os cantos, tira tudo lá de dentro e liberta. Liberta. Existe a vacina, como eu disse antes, que é o perdão. Ela é feita em 3 doses. A primeira dose é reconhecer a mágoa, reconhecer que ela existe. A segunda dose, e a mais dolorida, é fazer aquilo que eu disse antes, é perdoar. É não se ofender mais com aquele fato, é não pensar mais naquilo, é não desejar mais o mal daquela pessoa. E a terceira dose, que é a mais difícil ainda, é voltar a amar. É pegar toda aquela energia que nós jogamos na direção errada, trazê-la de volta para o caminho certo e aplicá-la na nossa vida. 3 doses. Bom, nós não vamos saber o que é amar enquanto nós não aprendermos o que é perdoar. Querem ver? Réveillon, 31 de dezembro. Aqui tal daquelas listas que nós fazemos de coisas que nós queremos fazer no ano que chega, né? Eu quero deixar de fumar, eu quero arrumar um outro emprego, eu quero ter mais paciência, eu quero paz. Só que nós não pensamos na complexidade dos pedidos que nós fazemos. Nunca ouviram alguém dizer assim: eu pedi a Deus paciência, Ele só me deu problemas? Sim, mas como é que eu vou descobrir o que é paciência se eu não tiver problema para resolver? Como é que eu vou saber o que é paz se eu não tiver conflito? Porque o ser humano só aprende colocando em prática. Nós ainda não aprendemos olhando o outro fazer. Às vezes sim, algumas coisas. Mas nós precisamos exercitar para realmente entender. Então, qual é a maneira de aprender a perdoar? É uma das mais doloridas. É sendo traídos. E quando eu digo traído, não estou falando só de marido, de esposa, porque a traição ela ocorre das mais diversas maneiras. Se nós não aprendermos a perdoar uma traição, nós não vamos saber o que é perdão. E se nós não aprendermos o que é perdão, nós não vamos saber o que é amor. Portanto, não saberemos o que é felicidade. Viram por que nós estamos longe? De saber o que é o amor na plenitude? Mas esses pedacinhos de amor que a gente consegue, amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu me amo? Eu me amo? Eu me cuido? Eu me respeito? Eu invisto em mim? E quando eu digo investir, não estou falando em dinheiro. Eu estou falando em tempo. Eu estou falando em afeto. Porque afeto não é só com o outro, afeto tem que ser comigo mesmo. Como é que eu vou amar alguém se eu não amo a mim? Ninguém dá o que não tem. Como é que eu vou dar uma coisa que eu não conheço, que eu não sei o que é? Então a grande pergunta é: eu me amo? Vou contar uma história rápida sobre perdão. Existiam 2 irmãos que eram muito unidos. E o pai deles tinha uma fazenda muito grande, muito extensa, ele era muito rico. E os irmãos trabalhavam naquela fazenda com muito afinco, eles eram muito parceiros, muito amigos, um contava sempre para o outro o que ia fazer. O pai morreu e dividiu a fazenda ao meio. Mas eles, amigos que eram, continuaram gerindo aquela fazenda juntos. Porém, um dia um deles estava viajando e o outro recebeu uma proposta de fazer um negócio com as terras. Mas a pessoa que fez a proposta exigiu que fosse a fazenda inteira. E esse irmão, sem falar com o outro, fechou o negócio. Foi assinado, lavrado em cartório, resolvido. Quando o outro irmão voltou,
Ele ficou furioso. Como é que tu decidiu o que é meu? Não quero mais saber. Quer saber de uma coisa? Vai lá para o teu lado da fazenda, que bem no meio passava um rio. Então um ficou com a fazenda de um lado do rio e o outro do outro. Então ele disse, olha, tu vai lá para as tuas terras e eu não quero mais te enxergar, porque tu me traiu. E essa situação perdurou por muito tempo. Eles acordavam de manhã, porque as casas eram viradas uma para outra, uma de cada lado do rio. Eles acordavam de manhã, saíam na varanda e um enxergava o outro, viravam as costas e entravam, porque não conseguiam mais se enxergar. Aí um dia apareceu na fazenda um carpinteiro, um mestre de obras. E aquele irmão que se sentiu ofendido o contratou. Disse, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho naquele campo ali de trás vários tijolos. Eu quero que tu pegues aqueles tijolos e faça o maior muro que tu conseguires na frente do rio, porque eu odeio o meu irmão e eu não quero mais enxergá-lo. Eu não quero acordar de manhã e a primeira coisa que eu vejo é ele. Não, eu quero que tu construa o maior muro que tu puderes, porque eu não quero mais enxergar ele. E o carpinteiro disse, olha, vai levar alguns dias. E ele respondeu, não tem problema, eu tenho que viajar a trabalho, eu vou ficar uma semana fora. Ele disse, não, mas em uma semana eu consigo fazer o muro. Que é um muro bem alto, mais alto que puder, tem todos os tijolos lá atrás. Ok. Ele foi viajar. Quando ele voltou, ele levou um choque. Porque entre as duas casas não existia um muro. O cara construiu uma ponte. Uma ponte. Ele cortou as árvores que tinha no mato atrás da casa e construiu uma ponte larga que ligava um lado do rio até o outro. Ele ficou furioso, mas furioso. Chegou, foi procurar o carpinteiro e disse, escuta aqui, eu mandei tu construir um muro e tu me construiu uma ponte. Meteu a boca no cara, disse que não ia pagar, que era para ele desmanchar aquela ponte. Eis que do outro lado do rio, o irmão vinha na direção dele com os braços abertos. O abraçou, e ele ficou sem ação, porque ele não esperava, e disse, meu irmão, tu é muito melhor do que eu. Tu me perdoou. Eu não sabia como te procurar, porque eu errei contigo. Eu cometi um erro terrível, eu não poderia ter feito o que eu fiz, eu te traí, mas tu me perdoou, tu é muito melhor do que eu. E o irmão, então, comovido, o abraçou, pensou melhor e resolveu que aquele abraço valia muito mais do que todo o ódio que ele sentia. E os dois, então, se reconciliaram. Quando ele foi procurar o carpinteiro, ele tinha ido embora, estava indo embora. E ele chamou, não, espera aí, só um pouquinho, deixa eu te pagar. E ele olhou para os dois e disse, não, todo o pagamento que eu precisava eu já recebi. Então, essa história vem nos trazer uma ideia que muitas vezes nós não paramos para pensar. Às vezes por uma coisa mínima, nós nos indispomos com as pessoas, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. Por uma coisa mínima, uma coisa boba, uma coisa que não vai fazer diferença nenhuma se nós pensarmos racionalmente. Ah, mas não fui eu que errei, foi ele que vem a pedir desculpas. E daí aquele que errou pensa o quê? Não, eu não vou lá, eu não vou pedir desculpas. E o nosso orgulho nos impede de nós nos libertarmos do lixo que nós mesmos colocamos na nossa alma. Nos impede de nós enxergarmos as coisas com um outro prisma, com um outro olhar, com outras cores que nos permitiriam ver as coisas de maneira diferente. Lembrem-se, quando eu perdoo, sou eu que me liberto primeiro, porque quem acende a luz é o primeiro que se ilumina. Se nós estivéssemos todos no escuro aqui, eu riscasse um fósforo, quem é que ia se iluminar primeiro? O perdão é isso, gente.
O perdão não é nada mais do que acender uma luz. Primeiro dentro de nós mesmos, depois ao nosso redor. E essa luz vai crescendo porque outras luzes vão se juntar a ela. Então, quando nós entendermos que o amor é desapego e o perdão é necessidade, nós nunca mais vamos ficar doentes. Que nós possamos levar no nosso coração a ideia da ponte. Por mais difícil que ela seja de ser construída, por mais que a madeira seja cara, por mais que o trabalho seja complicado de resolver, orgulho é o pior companheiro de travesseiro que nós podemos ter. Porque ele não nos traz nada de bom, a não ser a solidão. Eu desejo a todos que cheguem bem em casa. Muito obrigada pela atenção. E que o perdão possa ser para nós a luz que nós possamos iluminar a nossa vida. Muito obrigada.